sou Juliana Pipe. Sou uma curiosa pela casa e pela vida das pessoas. Aqui no podcast Pra Perto, eu convido pessoas que admiro muito e que fazem parte do meu universo para contar um pouquinho do universo delas. O universo da casa com a alma brasileira. Ele é um artista visual de São Paulo que explora em seu trabalho a relação entre arte, arquitetura e urbanismo. Em suas criações, Felipe Morosini frequentemente aborda questões relacionadas à cidade, memória, identidade e espaço público. Muito bom estar aqui contigo, Felipe. Bem-vindo à minha casinha. Delícia, agora aqui em São Paulo. Tanto tempo que a gente se conhece virtualmente, muito mais virtualmente Sim. do que pessoalmente, né? Já tivemos alguns breves encontros que foi suficiente para a gente entender por que eu tô aqui hoje. É isso, se conectar. Eu amo o trabalho do Felipe, assim, para mim é uma pessoa que, né, me inspira todos os dias, traz essa poesia, esse olhar, enfim. Tenho toda uma relação também por causa de São Paulo, porque a minha primeira casa cor em São Paulo, a principal obra é do Felipe, que veio aqui para minha casa também, né? Então a gente tem essa relação, e eu entendo uma afetividade também, né, no teu trabalho, entendo um questionamento, essa poesia, um questionamento, essa relação com a cidade, mas eu entendo muito isso, assim. E queria te entender mais, assim, as tuas memórias de infância. Quem era o menino Felipe? Como é que isso tudo começou? Ai, que interessante começar falando de memórias de criança, porque geralmente a gente já começa do agora, né? Então é importante também a gente falar sobre as nossas memórias, né? E da onde a gente veio e por que a gente se torna quem a gente é. Eu acho que vem muito dessas memórias, né? Do nosso começo. E é interessante, eu nasci em São Paulo, no Tatuapé. Eu, geminiano, era uma criança super hiperativa. Uhum. Eu gostava de tudo e principalmente de perguntar tudo. Eu sempre fui super curioso e eu fazia perguntas e minha mãe, né, depois quando eu fiquei adulto, minha mãe falava: filho, você fazia umas perguntas que eu não sabia responder. Eu tenho mais 2 irmãos geminianos. Nossa. E ela falou: você é o caçula e você vem num lugar questionativo, você sempre criticou o sistema no sentido de humanidade. Eu questionava detalhes da sociedade já muito cedo. Nossa. Então, e por isso que eu fui estudar direito, porque a primeira lembrança que eu tenho: mãe, o que eu preciso fazer para mudar o mundo? Ah, faz direito, e aí você pode ser até presidente do Brasil. Justiceiro, né? Imagina, quando eu estudava, eu queria ter um escritório que chamava Asas da Justiça. Ai, maravilhoso! E aí eu descobri que você não podia pôr nome fantasia em escritórios de advocacia, eu já fiquei super frustrado. Era falei, super artista no nome do escritório. E aí olhando para trás, eu percebo que eu sempre gostei de coisas mais sensíveis. Eu sempre fui estimulado por coisas sensíveis. Então a minha memória é sempre me emocionando com as coisas, né? Eu sempre fui super emocionado e emocionável. Sempre o mundo, ele me emociona de uma maneira muito singular, assim. Eu choro muito até hoje. Eu me emociono profundamente com as coisas simples da vida. E aí eu fiquei na mesma casa, e o legal foi porque quando eu nasci, o meu pai desenhou uma casa. Ele não era arquiteto, ele não era engenheiro, trabalhava com embalagem, mas ele quis desenhar a casa da família dele. Então eu vivi numa casa dos anos 70, térrea, e eu lembro de um jardim que tinha bem no meio da sala, de vidro, enorme. E aquilo me estimulava
né? Tipo, como uma criança percebe as coisas da casa. Então, eu sempre achava mágico aquele canto de vidro cheio de planta. Jardim de Inverno, falava, né? Chamava Jardim de Inverno. No Brasil, né? No Brasil. Que a gente passa o ano inteiro no verão. Exatamente. Mas eu tenho essa memória de ter aquele quadrado de vidro no meio da sala. Do chão de... A luz. A luz que entra, né? No meio da sala, do nada. É super bonito acompanhar o sol. Eu adoro isso até hoje. Eu na minha casa hoje, eu tenho uma cadeira que ela anda aonde estiver o sol. E lá eu estarei. Eu sou super solar, preciso do sol. Uma memória da pandemia, que a gente não podia sair de casa, eu lembro que eu ficava sentado no sol, suando, para me sentir vivo. Para ter uma sensação forte, sabe? Tipo, para ter emoções. E isso me acompanha desde pequeno. Eu sempre gostei de ficar no sol, raios de sol. Sol, sempre. Então, é interessante relembrar isso, né? Porque a gente, geralmente, a gente vai vivendo, né? Quando viu, a gente já tem quase 50. E como isso, assim, eu também, quando eu comecei que eu estava te contando, né? Comecei a escrever, comecei essa ideia de trazer um conteúdo, né? Que tivesse uma afetividade, uma relação com a arte, com a moda, com o design, porque tudo faz parte, né? Essas nossas memórias, assim, foi muito gostoso também eu relembrar de tudo, sabe? Os tecidos, as cores das casas, né? Da minha infância, como isso influencia a gente, sem a gente perceber. Sim. Porque para quem é sensível é isso. Sim. Você estava falando do piso do Jardim de Inverno? Do piso da casa inteira. Da casa inteira. Que era de pedra. De pedra. Então, gelada. E tu andava descalço? Nunca, porque era muito gelado. Muito gelado. Você pode ir no alto verão na casa da minha mãe, até hoje, é super gelado. E ela mora nessa casa ainda? Mora até hoje. Ai, que mora legal. Até hoje. Então as memórias, elas continuam e elas vão se reciclando, né? Porque imagina, a casa da mãe era anos 70, com bar na sala, com... né? Bem anos 70. Aí nos anos 90 dá uma mudada, aí 2000 e pouco dá outra mudada, e hoje é outra casa já. Imagino. Então é interessante também ver isso. Sim, sim. E quando eu fiz 24, 25 anos, minha bisavó faleceu, e ela morava num apartamento na Avenida São João. E aí um dia eu fui lá com um amigo, eu falei, mãe, deixa eu ir lá no apartamento da avó pra ver, né? E a hora que eu abri a janela, imagina que eu frequentei esse apartamento, né? Sim. Mas foi a primeira vez que eu abri a janela e eu visualizei um futuro. Eu falei, gente, que lindo! E mesmo com o minhocão na frente, a possibilidade de estar num lugar que você não conhece, que tudo é novo, né? Então eu saio da casa da minha mãe e vou direto para a casa da minha bisavó. E estou lá até hoje. Então, se eu pensar, eu morei 25 anos numa casa e estou chegando aos 25 anos na outra casa. Então eu gosto também de pensar nesses 1/4 de vida, né? E aí é uma longa história, porque que eu fiquei encantado e seduzido. Imagina que no Tatuapé, quando a gente vinha pro centro, minha mãe falava, vamos pra cidade? Tá, sim, imagino. Porque no Tatuapé não tinha nada. Não tinha prédio, não tinha... Eram sítios que tinham ali no Jardim Anália Franco, que nem chamava Jardim Anália Franco, né? Então... E aí eu gosto de sempre pensar uma coisa que é que muito se fala que o meio transforma o ser. Eu vi na prática isso acontecendo. Né? Uma vez que eu mudo para o centro de São Paulo, há 20 anos atrás, 23 anos atrás, eu me deparei com outras realidades
eu me deparei com uma cidade que eu não conhecia e que eu estava pronto para desbravar. Seja socialmente, né, de sair e conhecer as ruas, até profissionalmente. Eu tinha acabado de largar o direito, eu me formei, mas eu não quis continuar. Eu percebi que ali tinha alguma coisa estranha na justiça brasileira, que eu não iria conseguir fazer a justiça do jeito que eu imaginava. Com certeza. E aí eu ganhei uma câmera, fiz uma viagem, e quando eu voltei dessa viagem, as fotos elas diziam muito mais. E um amigo meu falou, vai na Editora Abril, fala que você está começando a ser fotógrafo. E lá eu comecei, profissionalmente, a minha profissão de fotógrafo. Eu gostava de imaginar que eu era um obreiro da imagem. Mas, paralelamente, eu estava num apartamento com janelas que elas são 360 graus, então eu vejo tudo. E eu comprei uma lente gigantesca. Então, era uma descoberta, era uma pesquisa que eu gostava de pensar o que fazem as pessoas no ano de 2000. Como é a relação delas com a cidade, como é a relação... Eu lembro que o Gilberto Dimenstein, foi a primeira vez que alguém escreveu sobre as minhas fotos, e ele falava que o sol, na maioria dos lugares do Brasil, é um lugar onde você libera energia. E aqui não. Aqui você fica numa nesga de sol nas suas varandas. Tanto é que, assim, eu tenho um ensaio de milhares de pessoas tentando tomar sol nessas frestas de sol. Sim. Aí você começa a perceber essas relações. Aí você começa a perceber as relações humanas, né? Na rua, com seus vizinhos. Resumindo, em 15 anos, eu tinha aproximadamente 200 mil fotos sobre o mesmo tema. Então eu tinha a minha carreira de fotógrafo, que eu fotografava todos os dias, fazia pauta para várias revistas, jornal, tudo que você imaginar. Eu já fotografei tudo que você imaginar. Porque é isso, né? Foram esses trabalhos que me permitiram praticar o que eu estava sentindo naquela hora. Claro. Então... Mas imagino que esses trabalhos já tivessem o teu olhar sensível. Já. Né? Eu lembro que eu comecei na Capricho. Ah, que na adoro. época... sem internet, sem nada, era a revista que as meninas queriam ler sobre comportamento, sobre moda. Hoje a gente entende que tinha algumas coisas ali, né? O certo e errado. Sim. Então, que hoje em dia te parece de outro século. E é, né? E é. Então é interessante perceber... E aí a diretora de redação, ela falava, Felipe, você por não ter um olho viciado, profissional, você sempre traz imagens frescas, com mais do que você fala mais do que a gente às vezes não precisa nem escrever. A matéria que ia ser grande, ela diminui pela sua imagem. E aquilo me estimulou. Então eu acabei ficando conhecido por fazer fotografias e retratos e editoriais de moda onde eu pudesse praticar a criatividade. Maravilhoso. Então, desde um editorial de batom, eu quebrei todos os batons numa tigela e coloquei em banho-maria. E eu fui fotografando eles derretendo. Aquele processo. E era muito interessante. É muito interessante quando você vê as coisas de um outro jeito. Com certeza. Então eu sempre tive essas vontades de fazer diferente. E pré-internet, você não tinha muito referência, você tinha que viajar para comprar livro. Nossa, né? Você tinha que buscar suas memórias aqui, em volta de você. Então eu acho que durante muitos anos eu pratiquei uma fotografia criativa que ela não era permeada pela globalização. Sim. E isso tornou meu trabalho reconhecido.
enfim, eu me sinto, eu falei que eu me sentia um obreiro da imagem. Eu gostava de imaginar isso, de que eu estava a responsabilidade de produzir imagens, né, como fotógrafo, como retratista. E aí assim, esse universo artista foi dominando, né? Essa questão da cidade, da casa como a cidade como uma extensão da casa. Eu vejo que tu é uma pessoa que transita nesse universo, que eu não interpreto que tenha um limite entre a cidade e a tua casa, por exemplo, sabe? Eu criei essa situação. Tu criou. Eu criei, porque morando no centro de São Paulo, e aí depois que você entende, né, com o tempo, o porquê que a cidade é a extensão da tua casa. Né? Nas cidades europeias já se entendeu. Sim. Porque os apartamentos... Uma questão de escala. São pequenos, então você convida os seus amigos para tomar um vinho na beira do rio. Aí você começa a entender que para tomar vinho na beira do rio você precisa de segurança. Aí você precisa, para chegar no rio, você precisa de calçada. Aí você percebe que à noite você precisa de iluminação. Aí você percebe que na sua cidade não tem nada disso. Sim. Então, isso também me estimulou a ser um agente ativo na transformação do centro, sempre, com o meu jeito questionativo. Sim. Eu falei, como que eu marco uma reunião com o prefeito? Como que eu marco uma reunião com o secretário de transporte? Como eu marco com o secretário de urbanismo? E fui, né? Imagina que aí também, se num momento eu lamentava ter perdido 5 anos estudando direito, nesse momento eu entendi. Fez sentido. Fez todo sentido, porque a poesia, a arte, né? Como que eles iam te enxergar, né? Eu chegava e falava a mesma língua que eles. Claro, maravilhoso. Entende? E aí, hoje também, né, a discussão, por exemplo, que aí a gente já entra na discussão do Parque Minhocão. Sim. Que durante anos eu fui o responsável, junto com várias pessoas, né? Claro. Coletivamente, estimulando a ocupação espontânea daquele espaço. Sim. Eu sempre gosto de falar que ele sempre foi ressignificado ano a ano, mas nunca foi requalificado. As pessoas estavam lá numa avenida, né? numa estrada aérea no meio da cidade feita de asfalto. Sim. Como você mudar o pensamento e falar isso é um parque? Sim. Não, isso não é um parque porque não tem árvore. Mas o parque são as pessoas. Sim. Aí quando você fala da cidade como extensão da sua casa, é porque de uns anos para cá São Paulo começou a construir apartamentos muito pequenos. E que realmente não dá para você receber os amigos. E aí o estímulo veio imediatamente de lutar por iluminação, calçada, mais espaço público onde as pessoas possam se encontrar. Sim. Sempre falei da possibilidade do encontro. Sim. A minha casa sempre esteve cheia, ela sempre está cheia. Mas a possibilidade do encontro no espaço público, ele é mágico, porque você acaba tendo contato com pessoas que você não teriam. Com certeza. Então... E essa diversidade é que alimenta também, né? Ver pessoas que são... A sociedade é isso, diferentes não é de você, mas elas são completamente iguais. Sim, então isso exato, é maravilhoso, você perceber quando você está em contato com a cidade. É maravilhoso. Imaginam, é uma luta, eu sempre falo, né? Que é uma luta para sempre. A guerra acaba, a luta é para sempre. Sim. Então, sempre tentando... Também tem essa frase de poetizar o impoetizável. Sim. Como que você faz uma coisa sensível num lugar... O Minhocão, em 2011, ele tinha sido eleito a obra mais feia de São Paulo. Nossa. No fim de semana seguinte, eu pintei o Minhocão inteiro com flores gigantes. Sim. Para os meus vizinhos abrirem a janela e verem a possibilidade de ser um outro lugar. Lindo. Então isso também... E isso foi um marco
na minha história, porque foi um reconhecimento da tentativa de um diálogo, e naquele momento, claro que era o artista que estava propondo, mas eu era um cidadão que não sabia o que eu estava fazendo, mas que precisava fazer alguma coisa, com aquela informação de que eu morava na obra mais feia de São Paulo. Eu e todos os meus vizinhos do entorno. Então isso, sempre me perguntam, mas você ama ou você odeia? Eu odeio a situação, mas eu amo porque ela me possibilitou criar novas narrativas, me possibilitou pegar um sonho e materializar. Isso é muito difícil. Tem pessoas que têm sonhos a vida inteira e não realizam, não materializam. Então hoje, quando eu vejo que ele foi eleito o lugar mais legal da cidade para ensinar os filhos, crianças a andar de bicicleta, de patins, de skate, porque ele é linear, ele não tem buraco. Agora tem iluminação para pedestres, agora tem a lateral, né, a proteção das laterais para pessoas, tem escada. Eu acho assim maravilhoso, eu acho teu trabalho para a cidade, né? Eu tenho formação teórica de urbanista, por exemplo. Eu digo que é só teórica porque realmente a gente não consegue dar uma vazão, a gente vê as coisas nas cidades, a gente tenta... Eu acho assim, cada um movimentando um pouquinho o seu entorno consegue gerar, né, uma energia maior. Mas eu vejo assim que com essa questão da poesia e de tu não ter uma pretensão, somente acreditar que aquilo ali pode melhorar. Então, assim, eu acho que é uma visão muito linda, sabe? E eu nunca imaginei que pudesse acontecer por causa dessas flores. Ela ganhou um prêmio em Nova York como a melhor street art daquele ano, porque era, né, numa época onde tinha todos os grafiteiros fazendo desenhos lindos. Sim. Foi um menino lá e desenhou flores gigantes para os vizinhos, e aquilo foi considerado uma intervenção urbana. Com certeza. Saiu nas capas de todos os jornais de São Paulo na segunda-feira, tipo, um menino pintou flores para que seus vizinhos... Muito linda. Aí tinha uma revista que acho que nem tem mais hoje, que era 25 motivos para você amar São Paulo. E isso para mim foi muito importante. Sim. Um dos motivos era, tem um menino morando no centro que pinta flores para os seus vizinhos. Muito Aquilo lindo. mexeu muito e eu percebi que a fotografia, claro, ela sempre me ajudou a falar mais, né? Sempre me ajudou no meu discurso poético. Mas a hora que eu entendi a potência da cidade, eu fui transformado e naturalmente eu fiz, sei lá, se eu olhar para trás hoje, tem mais de 20 obras minhas que eu usei o asfalto como canvas. Eu usei o prédio como papel. Então, é de um poder tão grande quando você olha para trás e o seu caminho. E eu gosto muito de falar sempre, né? Eu já dei aula, então falar para aluno, eu não sabia o que eu estava fazendo. Realmente eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu ouvi um que eu já tinha lá, né? Você pensar, larga tudo o que você fez, o que você estudou na faculdade, e se joga num lugar, que era o da fotografia. Então, durante 15 anos, eu fotografei todos os dias profissionalmente. De repente, acontece esse encontro com a cidade. Sim. Então, além de eu registrar a cidade, tudo o que estava acontecendo, agora eu era um agente ativo nessa história toda. Precisei ler milhões de livros para entender as cidades, o que era a cidade para pessoas. Claro. Todas as minhas viagens começaram a ser: qual é a cidade que ganhou cidade para pessoas esse ano? Eu quero ver o que é. Então, durante anos, eu fui para todos os lugares que você imaginar que é perfeita para a ocupação do espaço público. E aí, resumindo, hoje, as 3 coisas que você precisa: calçada, iluminação e segurança, que eu tive que falar isso para todos os prefeitos, que eu já tive reunião. Gente, não dá para você falar em
ter idoso, cadeirante na rua se você não tem a calçada, se eles andam pela rua porque não dá para andar pela calçada. Então, e aí isso eu acho que também me motivou a tentar fazer uma cidade melhor. Então eu gosto de imaginar que esse trabalho coletivo, né, o termo acupuntura urbana, quando você entende que você melhora um lugar e que em volta ele vai se melhorando, exato. Então eu acho que a gente vai para um caminho... E eu não sabia nada disso. O mais legal é que eu tive que aprender tudo na prática. Sim. E não na teoria. Sim. Então quando eu falo de ressignificação, requalificação, gentrificação, acupuntura urbana, cidade para pessoas, eu vi na prática. Sim. O que é. Como a arte salva a cidade. Eu fui convidado a ser o curador da Virada Cultural de São Paulo e trazer atrações para o Minhocão. E 2 das pessoas eram as empenas, né, que é o lado cego dos prédios onde não tem janela. Sim. E teve uma obra que para mim é significativa, que é uma planta, uma erva daninha gigantesca que sai de uma caixa d'água. E eu comecei a perceber o que acontecia na frente desse lugar. As pessoas começaram a marcar encontro. Vamos se encontrar na frente da planta? O pipoqueiro estava lá. Sei. A água de coco estava lá. O potinho com a água do cachorro ficava lá. Mudou tudo, então, né? Como a arte salva a cidade? Assim. Assim. Sem saber que ela está transformando. É verdade. Aí eu gosto de pensar, a criança que está indo para a escola todo dia. Sim. Ela vai ser impactada por isso. Com certeza. Sem saber. E morando no centro de São Paulo, você percebe o quê? É muito duro achar beleza. E sempre falavam isso. As suas imagens de São Paulo, Felipe, elas mostram uma beleza crua. Ela não é fácil. As paredes são velhas. Tem o reboco. Tem a imperfeição. Sim. Se tem a imperfeição em tudo, vai ter também nessa realidade. Mas perceber que a arte, quando você está no cotidiano das pessoas, as mensagens que eu recebo, por conta dos prédios que eu escrevi as frases, elas são tão poderosas para eu querer continuar existindo, para eu querer continuar fazendo o que eu faço. E isso você nem imagina. O né? impacto de pessoas. É muito real. Quantas pessoas casaram na frente daquele prédio? É verdade. Quantas pessoas me mandaram mensagem falando, posso escrever, eu sabia que você existia na Aliança. Posso tatuar, já viu? Tatuagem, várias. Então, é muito impactante. Impactante. Para mim, transformou a minha vida toda, porque eu me tomei consciência desse poder que uma pessoa tem de chamar o coletivo. Sim. O que eu fiz foi chamar as pessoas a subir naquele viaduto e transformar ele num outro lugar. Então isso para mim, hoje eu olhando um domingo, né, um sábado, vendo gente colocando uma toalha de piquenique, tirando taça de vinho, crianças engatinhando, a vovó, o cadeirante. É um lugar diverso, é um lugar democrático. E hoje tem 45 prédios pintados com arte. Lindo. E não só para o final de semana, que tem essa interação real, impacta todos os veículos, todas as pessoas que passam por lá, porque é isso. A cidade, ela tem essa coisa, né? E eu sempre digo, assim, tem uma forma que é muito básica da gente impactar as pessoas, que é através de uma imagem. Sim. Porque realmente aquela história de uma imagem fala por 1000 palavras, às vezes as pessoas não sabem, mas elas estão passando, o cara não tem nenhuma relação com arte, nem sei lá, mas ele é impactado por aquilo, por olhar para aquilo. Sim. Né? A gente é impactado desde que nasce pela natureza, por exemplo. Por que não? Que é o belo, né? Sim. A essência do belo é no meio da natureza. Belo é a natureza. Uma folha. Isso. O cheiro de uma flor. Isso. É isso. Então, trazer isso para as cidades, assim, eu acho muito maravilhoso.
E eu entendo a tua relação, assim, com a cidade, entendo a tua relação com a arquitetura, porque da janela da tua casa tu fotografa outras janelas, Sim. Quer dizer, a arquitetura ela também está presente total. E aí foi reverberando na cidade, se eu pensar, né? Se a gente vai falar agora de dentro da casa, imagina que eu tive que, ao longo desses 23 anos, eu tive que, inconscientemente, construir um lugar seguro para mim. Eu não tenho natureza ali fora. Sim. Eu tenho uma sala na minha casa que tem 130 árvores, plantas, elas sobem pela parede e ela me salvou. Isso me salvou na pandemia, ver o tempo real das coisas, da folha, quanto tempo a folha desenrola até abrir, e tem gotas nas pontas das folhas sempre que elas abrem. É assim, é de uma sutileza, de um impacto inacreditável. Trabalhei muito tempo com cenografia. E era isso, projetos criativos em cenografia. Não tinha ainda, na época, ponto instagramável. Sim! Então, as agências começaram a me chamar para fazer pontos instagramáveis nos eventos, nas festas. Então, sei lá, tem o caso da Lollapalooza, que eu fiz 16 pontos instagramáveis para a mesma marca. Sim. E aí eu lembro que os números eram 80% das fotos de todo o Lollapalooza foram feitas nas suas coisas. Nossa! Tudo isso é porque eu fazia isso na minha casa. Eu sempre juntei duas coisas. Eu gosto sempre de ver as coisas juntas, que aí elas começam a contar uma história. Claro. Eu só reproduzi o que eu já fazia na minha casa. Os meus amigos entram em casa e falam, não dá, Felipe. Não dá, tudo tem coisinha. Dentro dos vasos saem bichinhos, escalam coisinhas no fio. Adoro. Mas eu arranjei um jeito de sobreviver. Claro. Bom, a primeira experiência que eu tive, assim, sensorial com esse teu universo criativo foi na Casa 48, lá em Floripa. Ali, totalmente. Ali, total, né? Um projeto que me deixou livre para eu fazer a minha poesia. Porque é isso, quando você entende que a poesia ela pode estar na fotografia, ela pode estar na decoração, ela pode estar na arquitetura, por um mundo com mais poesia, mas a poesia, na verdade, ela é feita por poetas. Pessoas. Então, pessoas para pessoas. Sim, e o entendimento que a poesia ela vai estar no olho do ser humano. De quem faz e de quem vê. Vai ter gente que vai passar na frente do meu prédio e não vai... Eu sempre converso com o motorista. O que você acha dessa frase? Sem falar que sou eu. Claro. Que interessante você ouvir a opinião. Eu lembro que teve uma obra, que eu não vou lembrar de quem era, mas ali no Bexiga, e eu lembro que eu fiquei extremamente impactado com a resposta. O artista colocou embaixo do viaduto um monte de lâmpada de neon, onde à noite você ia andando e as luzes iam acendendo conforme você ia andando. Sim. Simples. Ali embaixo ficava lixo. Agora não, agora fica luz. Sim. Aí eu tô passando com um motorista que ele fala... Eu falei, nossa, que lindo! E ele falou, mas o que é isso? Pra que é isso? Sim. Eu falei exatamente isso. Imagina uma criança indo para a escola à noite, ou um adolescente, e ele passando embaixo do viaduto escuro. Agora imagina que ele está caminhando, e conforme ele vai caminhando, aonde ele está vai sendo iluminado. Isso, para mim, eu já acho lindo. Iluminar o caminho de alguém. Seja materialmente, né, porque você tem uma luz, mas... E a pessoa não sabe que ela está sendo impactada, mas ela está. A cor, cromoterapia. Você pode... Várias camadas de uma lâmpada na cidade. Sem dúvida. Então, e ele falou, nunca ninguém tinha me explicado. Que maravilha. Que, primeiro, né, o acesso à arte já dificulta o diálogo. Exato. Mas a arte urbana,
ela foi feita para isso. Para quem nunca entrou no museu, para quem nunca entrou numa galeria, para quem não tem uma obra de arte em casa. É isso aí. E ela vai ser impactada, tipo, uau! Milhares, para milhares. Lindo, milhares. Imagina que no Minhocão passam todos os dias 75 mil carros. Imagina. No final de semana são 40 mil pessoas. Muito Não, e tudo poderoso. Assim, né? Eu acho que a arte é isso. A arquitetura, ela tem esse poder de impacto também nas pessoas. Às vezes é isso, a pessoa passa 1000 vezes na frente do MASP, mas ela é impactada por aquela arquitetura. Total. Não tem como você não se impactar com aquele vão. Exato. Então, assim, a gente tem muitas formas, né, de transformar e de trazer poesia de várias formas para as pessoas, assim, né? Sim. E, bom, e aí na tua casa, então, é uma selva maravilhosa. Eu volto e meio, eu vejo fotos da tua casa, vejo vídeos. Assim... O que tu mais gosta da tua casa? Essa mutação da tua casa? Ou, ela já foi... Tudo já foi tudo. Já foi estúdio. Durante anos, eu trabalhei dentro de casa. Isso. Eu ia te perguntar sobre isso. Primeiro que você tá na sua casa com a sua equipe trabalhando. E a sua casa é o seu estúdio e é seu escritório. Sim. Então, já metade da casa é um espaço profissional. Durante muito tempo, a minha sala de jantar foi onde ficou meu computador, onde ficaram os meus assistentes. A sala das plantas, por muitos anos, foi um estúdio de fotografia, todo branco. Você vê a evolução do seu trabalho, mas você também vê a evolução da sua casa, da sua relação. Acho interessante ter um lugar para trabalhar, né? Quando você se desloca, porque aí parece que, né? Mas eu sempre consegui fazer isso dentro da minha casa. Sim, tu consegue separar esse Acordar, universo. tomar banho, tomar um café e pôr a roupa e começar a trabalhar no seu universo de trabalho. E claro, né? É um lugar afetivo, então você tá mais... E depois, com a pandemia, as pessoas já entenderam isso. Com certeza. Com certeza. Pra quê? Né? Várias coisas pra quê? Uns gastos, e principalmente gasto de tempo, de deslocamento. Não, de espaço, de hierarquia social. Aí tu pode pensar, isso tem um desdobramento enorme. Sim. Enorme. E aí fazer daquele lugar o todo, o tudo, né? Você viver e respirar. Porque também chega uma hora que você nem sai mais. Você faz as reuniões, você recebe as pessoas, você vem as pessoas fotografar na sua casa, vem tudo. Imagina a quantidade de coisa que eu já fiz naquele apartamento. Eu já fiz um filme, tem um curta. Eu já fiz documentários. Eu já fiz livro, eu já fiz... Sim. Imaginar aquele lugar. E é interessante porque é um espaço altamente criativo. Então, quando as pessoas vão trabalhar comigo, elas ficam profundamente motivadas. E eu sempre falei isso. Vamos fazer uma cenografia para tal coisa. Vamos olhar para aquela parede. Estão estimuladas, né? Aqui tem um universo. Era quase um mood board da vida real. Entendeu? Não precisar fazer mood board por projeto. Sim. E usar a tua casa como mood board. Maravilhoso. E várias vezes fui o Clube Jérôme. Eu que fiz a parte de interior. Era isso. Felipe, eu quero que você faça a sua casa. A gente desenvolveu papel de parede. Eu coloquei 50 coisas na parede. Tem neon com coração, que são coisas, né? Tem obra, tem o Dreamers lá, que virou uma luminária. Então, o desdobramento do trabalho também vai se dando com a permanência. Claro, né? claro. Olhar para trás e falar, é óbvio que esse projeto era assim, esse projeto era assim. E muitas das coisas dos projetos foram para minha casa. Sim. Então, até 5 anos atrás, 80% da minha casa eu não tinha comprado. E os meus amigos falavam, Felipe,
que incrível, que lindo, que não sei o quê. Do garimpo do garimpo. A minha mesa até hoje são 4 pneus pintados de branco e um espelho em cima. Em cima. Aí, casa de ferreiro, né? Durante anos eu tive na minha sala um fio com uma lâmpada. Era isso, bem conceitual. Mas é porque, assim, eu tinha que fazer o lustre de tanta gente, a iluminação de tanta coisa, que eu chegava em casa e falava, tá ótimo, vamos. Comprei uma bola japonesa de papel. Ficou lá anos. Com a chegada da mesa do espelho, eu mudei a lâmpada. Eu pus uma lâmpada que vai para baixo. E eu não sabia que a iluminação da minha sala ia ser feita pelo reflexo do espelho. Então, aí fez fica um retângulo. Projeção. Eu tenho diversos objetos em cima desse espelho. Eu levei isso para uma exposição. Porque os meus amigos, sempre que tinha festa em casa, eu gosto de fazer assim no lustre. Porque aí eu mudo a imagem. Tudo. Eu mudo a imagem. E aí eu fiz uma exposição junto com o DW, que era um evento paralelo. Esqueci o nome. Sim. Mas você tinha que ocupar lugares na Santa Cecília e na Vila Buarque e apresentar um trabalho. Aí eu pedi para minha assistente fazer um computadorzinho com um motor que imitava o meu dedo batendo na lâmpada. Então as pessoas chegavam numa sala escura, elas tinham que sentar em 2 cadeiras da minha sala, com o tapete da minha casa, com a mesa da minha casa, com os objetos da minha casa. Uma experiência da tua casa. Com fitas cassete da minha adolescência. Que maravilha! O que eu ouvia na minha adolescência? Sim. Tava lá. E eu ouvia muita música clássica, ópera, não sei da onde. Porque na minha família ninguém ouvia isso. Então foi até curioso eu rever as minhas fitas. Mas, de novo, a arte, eu até acredito nisso, que a arte que eu faço, ela tá no meu cotidiano. São pequenas coisas. Quando eu falei da junção de objetos, inevitavelmente eu crio uma relação onde eu posso discorrer sobre N assuntos. Né? Eu tenho uma relação gigante com macacos. Já estudei todos os documentários, todos os tipos de macaco. Vou para lugares onde tem macacos. Na casa da Bia, em Florianópolis. Eu passo lá, uma temporada. Os macacos vêm me visitar, eu fico super feliz. E aí, na decoração, eu adoro, desde cedo, animais, estátuas. Então, sei lá, um cachorro que tem um corpo de homem. Um coelho de porcelana. Uma lagosta de não sei o quê. Quando eu fui ver, ao longo dos anos, eu tenho passarinhos, macacos, eu tenho um bambi, eu tenho um cavalo. Dá uma floresta dentro de casa. Eu chamo de Arca de Noé, porque assim, em qualquer lugar que você olhar, vão ter bichinhos espalhados pela casa inteira. Então, você me perguntou, né, do lugar da minha casa onde mais tem a sala das plantas, mas eu acho que o que eu mais gosto é de perceber o que eu fiz na casa inteira com planta e bichinhos. Né? E parece meio infantil. Bichinhos, como ele é infantil. Pode ser infantil, mas é super sério. Você trazer para dentro da sua casa uns passarinhos da Ilha do Ferro, muito bonitinhos, de madeira, pintados. Eles estão em todos os lugares. Eu abro minha geladeira, tem um passarinho dentro da geladeira. Sabe? Tipo, então, é porque eu sou assim. É isso. Eu não saberia ser diferente. Com certeza. E acho que são essas particularidades, né, que é tão importante a gente compartilhar, porque as pessoas ficam achando que a gente já vem pronto. Não, mas é uma construção de uma vida, cara. Quando você olha, e a vida passa super rápido. Então você tem que perceber esses símbolos e tomar consciência. Eu gosto de pensar, por mais dolorido que seja. Tomar consciência da cidade me tornou um cidadão melhor. Tomar consciência do que os objetos representam, transformei minha casa
né? Você entra na minha casa e você fala, só você poderia ter essa casa. É isso. Só você poderia morar nesse lugar. Mas eu acho que é muito isso, assim, essa questão da autenticidade, da verdade da gente, né? De assumir as nossas verdades. É uma coisa que, por exemplo, eu no meu trabalho sou contratada para interpretar a verdade da pessoa. Sim. Então eu tenho, primeiro, todo um respeito, tento mergulhar dentro desse universo, mas a gente chega até a página 22. Porque uma casa nunca termina. Do outro também. Não, e é isso, assim, eu falei com algumas pessoas, né, em alguns outros convidados, amigos e tal, que é isso, assim, a gente chegou meio que nessa conclusão de que que a casa é a nossa extensão, a gente está sempre mudando, a casa está sempre mudando. Quando que uma casa termina? Não termina. Quando que é o último objeto? Quando que é, né? É uma construção de vida, porque você viaja, você traz um objeto, você viu... Não gosto muito de pensar que, por parte do consumismo, não acho que tem que ter todo ano mudar a cortina, trocar o tecido do sofá. Exatamente. Não é. Para mim, decoração não é moda. Exato. Né? Você tem uma história ali. Por exemplo, eu tenho um sofá que eu herdei de uma tia, que ele é gigante, ele era de couro branco, há 50 anos atrás. Uhum. Eu levei ele para um projeto que eu encapei ele de lona de caminhão. Uhum. Ele já está há 15 anos. É um ótimo sofá. Ele é um... É isso. Às vezes você tem que ter também... isso é imposto por tendências, que aí eu também sempre, quando eu dei aula, eu questionava as tendências. Sem dúvida. Porque eu sei que existe uma tendência. Sim. Mas eu falava para os meus alunos, por exemplo, vamos desenvolver um projeto? De vez de a gente olhar as tendências de cores, a gente vai olhar pássaros, Birds of Paradise. Eu sempre mostrei esse vídeo. Tem no YouTube, 5 minutos, Pássaros do Paraíso. São 15 pássaros, que assim, nenhum ser humano vai fazer o encontro daquelas cores e falar, puta, que lindo, nunca imaginei isso junto. Um negócio que saía daqui do pássaro. Gente, isso é um negócio lindo, que pode ser uma cadeira. Estimular a gente a olhar para a folha. Né? Olha que lindo esse formato da folha. A gota da folha, né? Então, assim, as inspirações, claro, inevitavelmente vão ser por tudo que já foi feito. Lógico. Né? As grandes obras, os grandes edifícios, os grandes, né? As pessoas que encheram suas casas são inspirações. Por isso que eu falo de inspiração e tendência. A tendência eu acho perigoso. A inspiração é livre. Lógico. A inspiração vem desse copo que reflete 3 cores para mim. Ele podia ser transparente, mas ele é... Como chama? Furta-cor. 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 Ai, que delícia! Eu ficaria nesse papo aqui, meu Deus, o dia inteiro. E o que não pode faltar na casa do Felipe, me fala? O que não pode faltar são os meus amigos. A minha casa sem os meus amigos não é nada. E isso desde o dia que eu entrei. A quantidade de amigos que foram acolhidos, que foi compartilhado, o espaço compartilhado para mim é importante. Não me adianta nada ter esse apartamento se os meus amigos não puderem ficar nessa sala das plantas e eles me falarem, Felipe, tá aí uma gota em cada folha que tá nascendo. Que coisa linda. Encantar os olhos dos amigos, ver o brilho do olho dos amigos quando vê um objeto. Né? Um passarinho dentro da geladeira. É isso. E durante anos eu tive que eu chamava de Senhor do Gelo, que era um boneco de Natal, só que um Natal da Polônia, com um casaco de pele, nananã, e ele ficou anos no congelador. E durante anos, os meus amigos falavam, e aí, ele ainda tá no congelador? Ele ainda vive no congelador? Então, essas pequenas brincadeiras, né, tipo, na cozinha,
ter uma colher engraçada, ter um bate-bolo que tem um macaquinho dentro. Cada um vai encontrar aonde te toca, né? Eu acho que... E aí eu acho que os amigos, eles fazem isso também. Eles enchem o lugar com outras coisas, com outras percepções. Então, na minha casa, não pode faltar os meus amigos. Ai, que delícia! Para mim também, olha, eu sou uma pessoa de gente, eu gosto de pessoas e eu acho que é isso. Todo mundo que vem na nossa casa deixa um pouquinho com a gente e leva um pouquinho da gente, com né? certeza. E é isso que eu acho que a gente também vai fazer nessa nossa conversa hoje. Quem assistir, ela vai ser impactada por tudo que a gente falou. E quando é tudo de verdade, as pessoas ficam realmente tocadas. E eu acho que é um dos nossos papéis também, de comunicador, de troca. Se a troca não existir, a gente não precisa existir. Se você ficar na sua verdade, a gente já pode partir. Né? Ai, que bom que a gente está aqui junto. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo esse encontro, por essa troca de verdade. Um encontro que já tinha acontecido, mas que hoje estou aqui pegando a sua mão bem emocionado. Eu também. Obrigado. Obrigada. Este podcast foi produzido pela Tompats.